Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês qual a diferença de uma estrutura de mercado para uma subestrutura. Obviamente, vocês já devem ter ouvido falar do termo e eu resolvi trazer aqui para vocês numa aula tanto teórica como prática, mostrar para vocês qual a diferença de um para o outro, a diferença de uma estrutura para uma subestrutura. E como de fato você pode tirar proveito disso na prática e colocar no teu operacional e enxergar as estruturas de mercado da maneira correta. Obviamente eu tenho certeza, se você entender essa aula e ficar aqui até o final, você vai sair com uma visão completamente diferente. Porque a partir do momento que você enxerga as estruturas de mercado corretamente, a sua visão muda. Vamos para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a gente tem que entender aqui é que o mercado é fractal. E por que eu trouxe essa imagem aqui? Ela representa muito bem a fractalidade. Você tem que entender que dentro de uma determinada estrutura que você tiver, você vai ter outras estruturas menores. Se dentro dessa aqui que era maior, você vai ter uma outra maior. Por isso que você já deve ter ouvido falar em tendência primária, secundária e terciária. Eu não vou entrar no assunto de tendência, até porque não é o objetivo da aula. O objetivo aqui é eu te mostrar com clareza e eficiência o que você vai usar no teu operacional. Então vamos lá. Você entendendo que o mercado é fractal e que você tem estruturas dentro de estruturas que são chamadas de subestrutura, microestruturas. Então você vai passar a observar agora o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, vou fazer um exemplo para vocês. Uma estrutura de mercado, correto? Aqui você tem um fundo e aqui você tem um topo. Esse é o meu fractal. Tudo que acontecer aqui, ó, vou fazer aqui em vermelho mesmo. Ó, se ele fizer mudança de característica aqui para retomar, é uma mudança subestrutural. Isso daqui de fora é a estrutura e o que acontece internamente dentro desses parâmetros é a subestrutura. O que está aqui dentro eu posso considerar subestrutural. Subestrutural do quê? Dessa estrutura, certo? Repetindo, tenho uma estrutura maior. Tudo que eu tiver dentro dessa estrutura maior, aqui investimento, pontos de interesse, aqui é subestrutura. E quando eu tenho esse fractal definido como o meu topo e o meu fundo, tudo que acontece aqui dentro, ó, é liquidez interna. Novamente, para que vocês entendam, o fractal está aqui. Se forma liquidez aqui, ó, um fundo duplo, aqui um range, forma liquidez aqui, ou faz um swing low aqui, algo nesse sentido, tudo que acontece aqui é liquidez interna. Capturou para um dos dois lados, aqui para fora é externa e aqui em cima interna. Mas Júnior, a aula de estrutura está falando de liquidez? Sim. Para complementar a sua visão, quero que você entenda e aplique no seu operacional, tá? Então eu estou preparando o terreno para o que vai vir pela frente. Então, pessoal, quando nós temos subestruturas, nós temos que ter ideia de quem está mandando nessa subestrutura, porque de repente você vê aqui, ó, uma estrutura bem grande, como a que estava desenhada aqui, correto?
Aí o preço está caindo e você marca aqui, ó, um order block nesse ponto aqui, querendo fazer uma venda, porque você está olhando aqui a subestrutura aqui, talvez uma tendência no M30, no M15 de queda, e o preço chega nesse ponto de interesse da estrutura principal desse fractal em questão, e aí ele estoura para cá. E você acha que ele está vindo aqui capturar liquidez, ele chega aqui, forma uma liquidez, você fala, é agora. E ele dá um teste aqui embaixo e pum, vai embora com tudo, seguindo o fractal maior. A tendência continua. O que mata muita gente é ficar marcando pontos de interesse, por isso que eu falo setup do order block. Isso é um cemitério de pessoas também, tanto quanto do varejo. Por quê? Porque o cara fica fissurado nessa porra. Ele olha um order block sem mitigar, o biquinho do peito fica até duro. Então, assim, quando nós temos uma situação como essa, nós temos que se atentar à estrutura que está comandando o movimento. Aí a gente vai falar um pouquinho de strong high e strong low. O que é um strong high e um strong low? São estruturas que são formadas após uma captura de liquidez. O preço está caindo. Vamos lá, para vocês entenderem. Aqui, ó, eu tenho uma baita resistência, certo? E o preço estava vindo em queda. Aqui tem uma estrutura, aqui outra. E ele captura aqui com força e pum, quebra essa estrutura com o corpo. Fica uma vela assim, ó. Digamos que... Nossa, que vela feia. Que ele faça isso. Aqui nós temos um strong high. Essa aula aí não tem como detalhar aqui para não fugir do assunto. Mas quem é os nossos alunos conhecem bem isso. E é um fundo forte, um topo forte. Eu deixei uma aula dessa também no YouTube aqui. Então, se você não pegou essa aula, dá uma olhadinha nos vídeos de trás que essa aula tá aí. Topos e fundos fortes, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, nós devemos buscar trades a favor desses topos e fundos fortes. E ficar ligado que esses topos e fundos fortes, eles vão gerar estruturas, certo? E aqui dentro deles subestruturas que vão gerar induções, inducements. E essas induções que nós temos que tomar cuidado. Essas induções de subestruturas, certo? Um outro detalhe quando a gente fala de subestrutura é o preço chega a um determinado ponto de interesse, a um order block. Aqui. E ele faz isso, ó. O cara acha que aqui é uma mudança de característica. Não foi. Foi somente uma correção e uma quebra subestrutural para que ele volte a fazer possivelmente esse movimento. E aqui que entrou comprado, a liquidez é capturada exatamente neste ponto, aqui embaixo. Aí ele costuma fazer até um pivôzinho aqui no movimento. Óbvio que quem trabalha com figuras, existe vários filtros. Eu não estou falando mal da figura aqui, não me entenda mal. Estou querendo dizer que a imagem está aqui, isso acontece de fato, certo? No grosso modo. E aqui, quando ele perde esse fundo, liquidez é gerada e o preço volta. Por quê? Isso aqui não foi uma mudança de característica. A mudança de característica, ela se dá quando você rompe um topo, aqui, um fundo, que gerou um novo topo e ele é perdido. Nós sabemos que nós gostamos aí para uma confirmação legal, até 2 quebras estruturais, que mostra que realmente o movimento é forte. Mas uma também funciona perfeitamente. Então, pessoal, vou passar para a parte prática agora, de como você pode tirar proveito quando você enxerga
a estrutura e não deixa se envolver pela subestrutura. A subestrutura, ela é nada mais nada menos ali dentro desses pontos, é a liquidez que é fabricada para chamar compradores e vendedores. E assim a liquidez ser fabricada ali para continuação de um movimento. Eu tenho que chamar participantes para o mercado. Então, isso vai acontecer. Vamos agora para o gráfico aqui para mostrar para vocês. Vocês já entendendo. Olha só que interessante aqui, ó. Eu estou aqui com o gráfico, pessoal, do Euro USD. E percebam o movimento. Ó, vou fazer junto com vocês. Capturou, quebrou. Vê aqui, fez uma mínima. Aí, olha o que acontece. O preço deixou esse topo aqui, ó. Deixa eu ver se aqui teve um fundo passado. Tá? Nessa micro, mas o topão aqui em cima. E isso aqui gerou toda uma estrutura, ó. Tudo o que acontece aqui dentro é uma subestrutura, oriunda dessa movimentação aqui, certo? Só que quando esse preço perde essa mínima, olha o pulo do gato, presta atenção. Se eu tenho toda essa estrutura aqui, ó, vamos seguir. E tudo que está acontecendo aqui, ó, em azul agora, é subestrutural. Mas quando esse preço perde, aqui eu renovo a minha estrutura. Neste time frame. Então aqui eu tenho um novo ponto que me gerou aqui este ponto aqui. Óbvio que eu tenho essa estrutura aqui, ó, uma continuação, onde o preço veio aqui e quebrou este ponto. Consegue enxergar a mudança estrutural? Então, quando isso aqui ocorre, e ocorreu aqui, ó, você percebe que essa máxima gerou esta mínima que perdeu esse fundo. Imediatamente, esse preço faz o quê? Uma mudança de característica. E aí que tá. Se ele faz a mudança de característica aqui, e eu tenho um fractal maior aqui, ó. Olha só. O que que isso quer me dizer? Que eu tenho aqui um topo e agora eu fiz um possível fundo. E essa estrutura aqui, ó, você tem prêmio e discount. Ela pode ser corrigida pelo menos 50%. É aí que acontecem as oportunidades. E lembra que eu falei para vocês que o mercado é fractal? Pois então, aqui você tem uma mínima que gerou uma máxima. Aqui você tem uma nova estrutura, mas que está dentro da outra estrutura grandona aqui que pode ser corrigida. Então entenda, se aqui você tem uma nova estrutura, esse preço pode vir fazer aqui talvez uma possível indução, testar esse ponto e continuar o movimento. Só que nós temos que ter ideia também, eu estou aqui só no M15, eu não mudei o tempo gráfico para não torrar a mente de vocês. Nós temos que ter ideia qual é a região que isso está acontecendo. Então vamos ver qual é a região que isso está acontecendo. É uma região interessante, no mínimo interessante. No semanal, nós temos exatamente essa vela aqui. Por que essa vela, Júnior, e não a vela negra? Por quê? Reparem o seguinte. Qual é a última vela que capturou liquidez? Foi essa vela aqui? Não. Foi essa vela aqui? Não.
Essa vela aqui foi a que fez a mínima. Essa vela aqui. Então, aqui que ela capturou liquidez. Deixa eu colocar bem na pontinha do pavio para não ter problema. Aí. Essa foi a vela que capturou liquidez. Então, a região para reacionar esse preço é essa. Então, entenda. Olha o que eu fiz aqui. No semanal, isso é só uma correção. Isso que está acontecendo com o USD. No semanal. Pode ser que ele venha trabalhar mais para baixo? Pode. Eu não estou falando que ele vai subir ou cair. Não entenda isso. Entenda que aqui é uma região de semanal que você tem impulso, correção. Impulso, correção, impulso, correção. Simples assim. E que é uma região passível de uma reação. E você tem essa estrutura maior e o que acontece aqui dentro é subestrutural, porque essa mínima gerou essa máxima. Só que desse time frame. Então você está entendendo o início da aula, o porquê de eu compartilhar a imagem do fractal com vocês, para vocês entenderem essa fractalidade. E vocês estarem sempre de olho na estrutura que vocês estão ancorados, compatível com o movimento que vocês querem pegar. Eu não poderia esperar, por exemplo, aquela região do semanal virar um negócio, uma alta desse tamanho, sem antes ocorrer pelo menos uma mudança, vou colocar aqui, ó, decente no H4, por exemplo. O preço está fazendo isso, ele fazer uma quebra estrutural legal aqui para um teste. Se ele fizesse isso, eu poderia imaginar que ele está se preparando para querer voltar a subir no semanal. Só que não, eu usei a região do semanal como uma região de reação e busquei o meu trade nesse ponto aqui, com todas essas confirmações que eu expliquei para vocês estruturais. Obviamente, teve várias outras aqui, do qual nós compartilhamos no nosso treinamento. Quem é aluno sabe como fazemos. A gente passa bastante coisa aqui no YouTube, mas esse aqui foi o ponto de interesse. Aqui está na Holanda, mas no meu provedor de liquidez aqui, chegou bem um pouquinho para dentro ainda, que foi bem no início, mas chegou bem para dentro. E o que a gente conseguiu entender? A mudança de característica, certo? E a indução. Isso aqui tudo uma indução e o ponto de interesse aqui embaixo. Um outro conselho que eu tenho para dar para vocês é sejam pacientes, pessoal. Marca o ponto de interesse e espera o preço chegar lá. Se o preço não chegar, não faz nada, passou. Porque senão você fica nessa aqui, o preço vem, aí você compra, aí você espera que ele vá, mesmo que ele foi aqui e te deu o seu trade, mas o dia que der errado você não vai aceitar. Isso vai consumir, erra uma, erra duas, vai tomando stopinho, até virar um stopão, né? Então marca o ponto de interesse. Chegou lá, você esperou tanto e foi stopar, paciência, é o teu operacional. Vai querer brigar com o mercado, cara? Você vai morrer. Não tem como. Então, marque o ponto e deixa lá. Espera o preço chegar. Não chegou? Maravilha. Ah, ele veio aqui, testou esse outro ponto aqui, uma outra indução. Cara, você sabia que tem um outro ponto aqui embaixo. Tá, dessa vez foi, poderia não ter ido, mas um conselho. Sejam fiéis ao ponto de interesse que vocês estão marcando. Fiquem pacientes, resilientes, esperando o momento certo, como um leão ali no momento de pegar a tua presa. Fica olhando, na hora que passar, você pega. Então, pessoal, foi um scalpzinho esse trade, menos 300 e pouquinhos pontos aqui, poucos pontos. Mas, enfim, foi uma reação que nós buscamos dentro dessa estrutura do semanal e esperamos aqui a mudança de característica num time frame obviamente menor, que aqui eu estou no 5, e sabendo que eu tinha toda essa estrutura aqui do qual eu compartilhei com vocês, ó, o preço vinha fazendo isso, aí pum, quebrou aqui, ó, ele gerou um novo topo, um novo fundo. Então, quando ele perde esse fundo aqui e volta quebrando, fazendo quebra estrutural, eu entendo que eu posso estar tendo uma mudança de característica. O melhor mesmo é esse preço ter quebrado aqui. Porque aí ele confirma mesmo que seria o ideal para
voltar a fazer esse movimento. Como ele só violou, a gente já fica na dúvida. Para ter mais força, o ideal era esse movimento, para voltar e fazer isso. Porém, ele violou não com tanta força. Então, se esse preço chegar aqui, engrenar aqui, daqui, ele tem que ir. Se ele ficar murrinhando, pode ser que renove fundo novamente. A ideia é que esse preço chegue nesse ponto de interesse, capture algum tipo de liquidez e rasga para cá, para aí sim corrigir esse fractal aqui, ó, onde temos, olha lá, esse ponto e esse ponto aqui. Então a ideia é que esse preço possa vir testar pontos de interesse, tem bastante liquidez aqui para cima, a fim até do que se ele realmente manobrar isso aqui, fazer uma mudança no H4 e tudo mais, aí já é outra história. Mas pessoal, espero que vocês tenham entendido a ideia por trás de uma estrutura e de uma subestrutura, de como você pode aplicar no seu operacional. Faça trades ancorado em estruturas com fundos fortes e topos fortes. Preste atenção na subestrutura gerando liquidez para que o movimento continue e não seja a liquidez da subestrutura. Você pode sim usar ao seu favor, mas desde que você saiba onde você está entrando e quantos pontos você quer buscar daquele movimento. Não adianta você pegar um trade subestrutural e achar que ele vai virar o gráfico cabeça para baixo, porque ele deu as confirmações e tudo mais, porque isso dificilmente vai ocorrer. Galera, se vocês gostam aí do nosso conteúdo, vou convidar vocês a fazerem parte do nosso treinamento. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, valor super acessível, e temos o suporte individual diretamente comigo, ou WhatsApp e no Telegram, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, deixa o like aí, se inscreva no canal, isso ajuda muito nós a estar divulgando mais esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.